Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. São palavras de Jesus e pretendemos compartilhar com vocês algumas reflexões em torno destas palavras de Jesus. Eu preparei aí alguns slides, tenho aqui também o meu material, que sem ele eu não consigo falar, né? Tem que ter a minha colinha aqui. E aí, à medida que a gente for aqui compartilhando os slides, as leituras, a gente vai construindo a reflexão que temos para nós nessa noite, né? Inicialmente, vamos procurar visualizar o contexto, né? Em que momento Jesus proferiu estas palavras. Jesus reunira alguns companheiros para o especial desafio da construção do reino de Deus no coração dos homens. Era um período de muitos problemas e sofrimentos no mundo. Passados 2000 anos, nós ainda enfrentamos no nosso planeta muitos problemas, muitos sofrimentos. Mas as notícias sobre ele se espalhavam em meio ao povo. Falava-se das suas pregações, falava-se da sua voz, que era uma voz branda e enérgica. Mas aqueles que o acompanhavam, aqueles que o seguiam, eram a ralé da cidade. Eram os desprezados, os miseráveis. Um e outro pescador, conhecido ali naquela região, entre os quais encontrava-se Simão Bar Jonas, mas eram pessoas sem créditos, sem posições de destaque para despertarem confiança naquela sociedade. Falavam das curas que ele realizara. Ele havia curado um endemoniado, alguém que passava por um processo obsessivo grave. Ele havia curado também um leproso. E na coletoria da cidade, o local onde se coletavam os impostos, comentavam-se os acontecimentos que se avolumavam e já era visível o número agitado daqueles que o seguiam. O seguiam aguardando milagres ou maravilhas, como é comum na sociedade. Mateus Levi, filho de Alfeu, era um publicano muito conhecido naquela comunidade. E alguns patrícios, alguns conterrâneos dele, compatriotas,
detestavam-no em razão da sua profissão de cobrador de impostos. Naquela época também muita gente não gostava de pagar os impostos. Os cobradores de impostos, como nós sabemos, não eram benquistos pelo povo, porque cobravam impostos para Roma. E certo dia, Jesus, passando pela coletoria, convida-o para segui-lo. Levi, filho de Alfeu, segue-me. E o cobrador não teve dúvidas, levantou-se e o seguiu. E Mateus, claro, ficou muito feliz. Ficou feliz com aquele convite e resolveu dar um banquete para comemorar. Esse fato gerou comentários, que não foram poucos, as censuras também. Jesus participa desse banquete junto aos convidados de Levi. Quem eram esses convidados? Publicanos que trabalhavam na mesma alfândega e que estavam interessados no reino que Jesus anunciava. Ao final do banquete, Jesus preparava-se para sair. Ele estava feliz, então preparava-se para sair entre sorrisos e gratidões. Quando alguns que não foram convidados, os não convidados da vizinhança, dentre os quais encontravam-se diversos fariseus, pelo que a gente tem, do registro dos fariseus, eram indivíduos muito apegados à forma, às formalidades, eram considerados hipócritas. Pois bem, esses fariseus que se acotovelavam ali na vizinhança, picados pela inveja e pelos ciúmes, eles não haviam sido convidados, amargos e censores, interrogaram cínicos a Mateus, tentando, claro, humilhá-lo. Por que razão vosso mestre senta-se à mesa e come com os publicanos e os pecadores? Jesus, como nós dissemos, estava de saída. E ele vai ouvir aquela pergunta. Ouviu aquele questionamento, mas não se alterou emocionalmente. E ele vai então responder com muita naturalidade. Aí estão as palavras dele nesse momento. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Havia na sua voz compaixão e misericórdia, mas, sobretudo, o sentimento de amor pelos tidos como infelizes. A resposta dada, verdadeira, surpreende-os
desmascara-os, porque eles também se sabem enfermos. Mas o desmedido orgulho os impedia de buscarem a medicação. Doentes que também eram, no seu farisaísmo, os inquisidores, Jesus os deixou aturdidos e foi-se tranquilo na direção da noite formosa. E as suas palavras ficaram. E nós, passados 2000 anos, ainda a lemos, a estudamos e refletimos sobre ela. Quando eu pensava nessas palavras de Jesus, veio-me então o questionamento. Ele disse isso há 2000 anos. Hoje, na atualidade em que nós nos encontramos, quem são esses enfermos, esses doentes que estão presentes ali nas suas palavras? Onde eles se encontram? E eu fui buscar as respostas. Fomos buscar a resposta na literatura espírita, em alguns benfeitores espirituais que escreveram e comentaram sobre ela. Então eu vou compartilhar, essa resposta não é minha, eu vou compartilhar com vocês alguns fragmentos. E aí a gente vai construindo a nossa reflexão. O primeiro que vai ajudar-nos a refletir sobre quem são estes enfermos é o Espírito Emmanuel, que escreveu várias mensagens comentando essa passagem do Evangelho. Ele não tem uma só, ele tem várias que ele comentou. A gente sabe, né? Emmanuel, nós temos para nós, né? Que ele é um grande conhecedor do Evangelho. Deixou uma obra maravilhosa, o nosso amigo leu ali uma mensagem contida numa delas, em que ele comenta, né, os versículos, as passagens do Evangelho. E nós buscamos nessa fonte as respostas. Então, ele começa dizendo assim para nós: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, quer dizer, o médico,
mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Então, olha aí, começamos a encontrar a resposta. Quem são hoje, passados 2000 anos, os enfermos? Somos todos nós, meus irmãos. Espíritos reencarnados e desencarnados aí também no planeta Terra, a nossa morada, a nossa casa. Não é a primeira vez, acredito eu, que nós ouvimos essas mensagens. Não é. Nós já ouvimos essa mensagem em outras oportunidades. E ela se repete novamente para nós. De forma que o que eu estou compartilhando com vocês nesta noite não é nenhuma novidade. Nós já sabemos, nós já conhecemos, mas é sempre bom recordar, reforçar aquilo que a gente já sabe. E nesse seu comentário, Emmanuel faz ali uma advertência, né? Considerando que Jesus é o divino médico, é o que prescreve o receituário, mas ele não pode nos ajudar se nós nos recusarmos a tomar a medicação. Porque ele nos dá a liberdade de escolha. Nada é enfiado goela abaixo. Então, tomar a medicação, fazer uso da terapia, é de nossa responsabilidade. Mas não é só Emmanuel que nos diz. A benfeitora Joana de Ângeles também vai dizer, ela já dá uma aliviada aqui, olha, quase todos somos espíritos doentes. Mas por que, Dona Joana de Ângeles? Porque guardamos paixões. Porque mantemos opinião arraigada, enraizada. Às vezes a gente, né, fala, eu não dou o braço a torcer. Dominamos corações, espezinhamos sentimentos, conservamos animosidade. Quase todos somos espíritos doentes. No livro Primícias do Reino, o espírito Amélia Rodrigues apresenta-nos no capítulo Ser Limpo a história da cura de um leproso. Após curá-lo, Jesus vai recomendar que ele se apresentasse aos sacerdotes do templo. Essa apresentação aos sacerdotes do templo cumpria um papel.
E mais tarde, à noite, reunido com os discípulos, Jesus é questionado sobre esse procedimento. E Jesus, então, estabelece um diálogo com seus discípulos. E o espírito Amélia Rodrigues, que reescreveu várias passagens do Evangelho através do médium Divaldo Pereira Franco, ela vai trazer também algumas notas desse diálogo que Jesus teve lá com seus discípulos. Eu vou compartilhar alguns trechinhos das palavras de Jesus. Ele vai dizer assim sobre o leproso. O leproso de hoje, aquele que ele havia curado, contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo como os ventos bravios das tamareiras solitárias. Retornou aos caminhos de tormento, em si mesmo atormentado, para ressarcir penosamente. O legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes que de merecimento. Então, olha que interessante o que ela está falando. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, mas a sua renovação. E a gente abre um parênteses aqui para fazer alguns comentários. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ainda vivemos em um planeta de provas e expiações. Nós aspiramos, desejamos a regeneração. A gente quer subir esse degrau, não é isso? Mas ainda não subimos. Nós ainda vivemos em um planeta de... É só olhar o mundo hoje. E nós, como nós estudamos no Espiritismo, retornamos muitas vezes ao palco da vida terrena, voltamos às vezes para nos reajustarmos perante as leis divinas, porque nos equivocamos no passado, prejudicamos alguém, nos enganamos, nos desajustamos diante das leis de Deus. E a nossa consciência, que é o nosso verdadeiro tribunal, a nossa consciência, porque as leis divinas, não estão inscritas nela. Então a nossa, às vezes, consciência culpada, atormentada, pede o retorno para a gente se reajustar, se reequilibrar perante essas leis divinas. E aí retornamos, às vezes, em experiências expiatórias. Como no caso aí do leproso. Mas nós não temos só esta situação. É preciso considerar também, neste contexto,
de um planeta de provas e expiações, que muitos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos desafios existenciais, muitas vezes se devem às nossas escolhas de hoje. As escolhas que estamos fazendo hoje e que estão gerando tormentos, problemas, dificuldades para nós. Não necessariamente porque eu fiz algo lá em outra reencarnação e agora, não. Às vezes, se nós formos investigar, a gente vai ver que as causas estão no hoje, nas nossas escolhas hoje. E também é preciso considerar que, estando inseridos neste contexto de um planeta de provas e expiações, nós também estamos sujeitos a todas as experiências, sejam para o bem ou para o mal, características de um planeta de provas e expiações. Então, uma guerra que acontece lá fora e que nos atinge aqui, não quer dizer que eu fiz algo em reencarnação anterior para estar sofrendo as consequências. Não, são as decisões dos iguais no mundo de hoje que afetam toda a comunidade. E essas experiências, que às vezes podem ser difíceis, desafiadoras, constituem-se aprendizado, experiência para nós, que somos espíritos em processo de aprendizado, de desenvolvimento intelectual, moral, etc. Fecho parênteses. Mas Jesus continua. Nem todos, porém, podem isto compreender. Aquilo que ele estava dizendo. Não podia mesmo. E até hoje, muitos não compreendem. Neste momento, apalpando as carnes refeitas, exibe o corpo aos curiosos e fala sobre aquele a quem desconhece com alegria e leviandade. Que ele cumpria ali um papel de anunciar Jesus. Aquele homem me curou. E despertar a atenção para o Cristo. Agora, olha aqui, o mais importante. A cura mais importante não a experimentou. É aquela que não se restringe à forma, e sim ao espírito. Lavada a morféia, ele continua leproso. Então ele havia sido curado de um problema físico, mas espiritualmente ainda não. Aqui enfermidade, ele se refere ali, como ele continua leproso, as enfermidades da alma, as enfermidades morais. E é destas enfermidades, claro, que nós estamos falando aqui nesta noite. As enfermidades morais. Acredito que esta é a cura que nós estamos buscando. Mas nós já sabemos, nós conhecemos a medicação. E acredito também, meus irmãos, que nesses séculos afora aí, de existência,
nós retornamos ao palco da vida terrena e estamos fazendo a nossa terapia, o nosso tratamento espiritual. E acredito sim que a cada etapa a gente vai tomando uma dosezinha do remédio, em doses homeopáticas, e vamos melhorando aos poucos. Às vezes a gente tem umas recaídas, mas a gente volta de novo com a medicação e vamos avançando. Acautelai-vos do contágio das misérias que os olhos não veem, mas que entenebrece a razão e perturbam o coração. Os espíritos utilizam uma imagem muito bonita do planeta Terra. Eles nos apresentam o planeta exercendo 3 funções. A função de uma escola. Nós somos os alunos dessa grande escola. Estamos aqui realizando o nosso aprendizado. Mas o planeta Terra também exerce uma função de oficina de trabalho, porque nos oferece também milhares de oportunidades de trabalho, tendo em vista o nosso progresso, o nosso aperfeiçoamento. E também, o planeta exerce a função de um grande hospital, onde nós vimos, como dissemos, fazendo a nossa terapia, tratando-nos das enfermidades da alma. Tudo bem para vocês? Muito bem. Aí vocês podem... E daí, Rinaldo? Vamos lá. Bom, nós sabemos que Jesus é o nosso divino médico, não é? Nós cristãos, o mundo cristão, carregando débitos e inibições, é o Emmanuel dizendo isso, comentando uma mensagem em que ele comenta essa passagem, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Então, olha aí que bacana. Ele é o divino médico e ele já nos prescreveu o receituário. Há 2000 anos, ele prescreveu a medicação para nós, que se encontra no Evangelho. E como eu disse para vocês, isso já é do nosso conhecimento. Eu não estou trazendo nenhuma novidade para os senhores e para as senhoras. Nós já sabemos disso. Está lá.
amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao bem àqueles que vos perseguem, que vos caluniam, perdão das ofensas, tolerância, bondade, etc. Está tudo lá. E como Emmanuel diz, todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Então é uma medicação que não tem contraindicação. Ninguém vai poder reclamar assim, será que eu vou ter uma reação alérgica? Será que a medicação vai me fazer mal? Essa não. Não tem contraindicação. Prima pela segurança e concisão. Mas o querido Emmanuel nos ajuda a refletir sobre algumas dessas medicações. Vamos ver o que ele vai colocar aqui. Nas perturbações do egoísmo. Olha ali, ó, o egoísmo é uma enfermidade da alma. Não é? O que ele prescreve? Faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Quando a gente pensa no egoísmo, qual que é a imagem que nos vem, né? Quando eu penso só em mim e me esqueço dos outros, do meu próximo. Tem umas frases, eu sei que aqui ninguém nunca falou isso, mas a gente ouve. Eu estando bem, o resto que se vire. Vocês já ouviram isso? Cada um faça por si. Bom, meus irmãos, façamos aos outros o que nós desejamos que os outros nos façam. Se eu quero ser amado, vamos amar também o outro. Eu quero ser respeitado, vamos também respeitar. Eu quero que sejam tolerantes para comigo. Sejamos tolerantes também para com o meu próximo. Eu quero que hajam com paciência comigo. Vamos também, por nossa vez, ser pacientes com o meu próximo. Eu quero viver em paz. Vamos agir na paz também. Outra situação, às vezes a gente fala assim, olha, eu não ajudo ninguém não, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda, por quê? A gente está esperando a retribuição, né? Então, é um aprendizado que a gente precisa realizar. Mas existirão aqueles, meus irmãos, que já vão dizer, não, Rinaldo, mas eu faço já assim. Ótimo, maravilha. Continuemos assim. Nas convulsões da cólera. Ó, a cólera é uma outra enfermidade da alma. O que Jesus prescreve? Na paciência possuirás a ti mesmo. O que é a cólera, né, gente? É a raiva, é a fúria, é a arma pronta a desferir o golpe. Se nós nos percebermos nesse estado
de espírito, isso é um alerta vermelho para nós. Vamos parar. Opa, peraí. Não está legal não. Façamos uma pausa e vamos buscar mudar de postura, que é o perigo. Eu lembro que, certa feita, em São Paulo, eu peguei um Uber e aí a gente conversava. Bom, gente, São Paulo é uma metrópole, né? Não se compara a Juiz de Fora. Imaginemos o trânsito lá, como que é desafiador. Às vezes aqui em Juiz de Fora a gente já tem situações, né, no trânsito difíceis. Imagine São Paulo. E eu não sei por que a gente conversava sobre o trânsito e o motorista falou, ele mesmo comentou, que lá é o seguinte, se às vezes o carro da frente deixou um espaçozinho, vem um outro carro e toma aquela dianteira, aquilo já é motivo para o motorista sair brigando, xingando, quando não acontece coisa pior. Isso ele falando espontaneamente. Quer dizer, às vezes aquele momento que exige de nós uma paciência, calma, serenidade, às vezes estamos deixando explodir, chegar nesse estado aqui, ó, de alerta, e aí às vezes tem consequências infelizes para nós. Às vezes estamos enfrentando um processo, uma doença física, e nós já tomamos a medicação, estamos fazendo tudo direitinho, mas ela não nos deixa. Então, nessa hora, eu vou continuar o tratamento, buscando, mas tem que ter a calma, né? Tem que buscar vivenciar aquela experiência num estado de espírito de paciência, equilíbrio, para encontrar as soluções com mais facilidade. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. E a revolta, ela pode surgir de várias situações, né? Por exemplo, o acúmulo de estresse pode, através de um esgotamento emocional, diminui a tolerância a uma frustração e alguém pode chegar nesse estado de revolta, né? Tentou alcançar um objetivo, não conseguiu, perdeu o controle, falhou repetidamente, a raiva acumulada transforma-se em revolta. E Jesus fala assim, humilha-te e serás exaltado. O que quer dizer isso, hein? Ele está convidando-nos ao exercício da humildade, que é um estado íntimo. Não tem nada a ver com deixar-se ser humilhado pelo outro. Não é isso que Jesus está nos dizendo. O que é, então? É o reconhecimento, às vezes, da nossa fragilidade. É reconhecer as nossas limitações. É combater o orgulho em nós. Combater a necessidade de ser superior. Eu sou o melhor. Vamos buscar a humildade. Eu tenho até 9h30, né, Renato? Na paranoia da vaidade, ó. A vaidade é outra enfermidade da alma. Não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. A vaidade é o desejo de chamar a atenção, de exaltar as próprias qualidades.
É claro, gente, não confundamos, né? Tudo aquilo que é em excesso faz mal, não é mesmo? Sabe disso. Então, não quer dizer que eu vou ser desmazelado, não vou cuidar de mim, não vou ter zelo por mim. Não é isso. É aquela vaidade que extrapola. É o narcisismo, né? A gente quer sempre estar belo, se preocupa mais com a aparência, o excesso de vaidade. E às vezes o exterior não corresponde ao interior. Hoje nós vemos aí a questão das redes sociais, né? Todos nós, a gente quer só postar as nossas coisas boas, né? Estamos felizes, alegres, porque a gente quer os likes, a validação do outro. E se isso não acontece, isso nos frustra. E há pessoas até que adoecem. Eu lia ontem com os meus alunos na escola uma crônica. E a temática da crônica, o cronista falava justamente sobre as redes sociais. Então ele dizia que as redes sociais é um retrato ideal daquilo que nós gostaríamos de ser. Mas que muitas vezes não corresponde à nossa realidade íntima. Aquilo que a gente não é verdadeiramente. Então, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança, né? Quer dizer, simplicidade, autenticidade, transparência, coração sincero, livre de segundas intenções ou falsidade. Na paralisia de espírito por falsa virtude, querer parecer também aquilo que eu também não sou. Se aspiras a ser o maior, ser no mundo o servo de todos. Ser no mundo o servo de todos. O que Jesus está ensinando aí? Que a verdadeira liderança e a maior honra espiritual vem da humildade e da dedicação incondicional ao próximo. Se nós aspiramos a ser grandes em nossa vida, tornemos a nossa vida útil ao outro, ao próximo. Que foi o que Jesus fez, né? Nos quistos mentais do ódio. Olha só. Ama os teus inimigos. E aí nós perguntamos, quem são os nossos inimigos? Vocês têm inimigos? O próprio Emmanuel tem uma mensagem maravilhosa também, que ele vai refletir sobre esses inimigos. Os nossos verdadeiros inimigos estão aqui dentro. Não é o outro. Aquele inimigo que a gente arruma exteriormente, vamos dizer, uma outra pessoa, é porque o problema está aqui dentro. Que faz gerar o problema exterior. É aqui dentro que a gente tem que trabalhar. Todas essas situações aí que ele está pontuando são os nossos verdadeiros inimigos. O bom combate que a gente tem que fazer conosco mesmo. E o amor é o antídoto. O amor é o antídoto.
nos delírios da ignorância. Ó, ignorância, que é mãe de muitos males, meus irmãos. Aprende com a verdade e a verdade te libertará. Para nos libertarmos da ignorância, nós precisamos estudar. Precisamos do conhecimento. Emmanuel tem uma página também maravilhosa, lá do livro Pensamento e Vida. Está logo no início. Gente, se eu não me engano, o capítulo é Instrução. Procura lá. Nesse capítulo, Instrução, ele vai falar daquelas duas asas. Vocês já ouviram falar, né? Ele traz essa imagem das duas asas que vão nos ajudar a alçar voos para esse nosso crescimento espiritual, para o nosso progresso. Quais são essas asas que ele coloca para nós? A asa da sabedoria e a asa do bem, do amor. Qual que vocês acham que nós já desenvolvemos mais aqui na Terra? A do conhecimento, tenho certeza. Né? A gente precisa desenvolver a outra também. Porque, gente, ó, é uma imagem, claro. Se você for bater uma asa só, a outra não está bem desenvolvida, você vai ficar dando volta, você não vai alçar voos maiores. Para você alçar os voos maiores, né, o pássaro ele vai conseguir atingir a altura se as duas asas dele estiver boa. Se uma tiver capenguinha, ele não consegue sair do lugar, ele vai andar um pouquinho, cai de novo. E ele vai falar da asa nesse capítulo, Instrução, ele vai falar da asa do conhecimento, da sabedoria, que nós precisamos também. Conhecimento que nos liberta da ignorância. E é preciso estudar. Porque gente, esse conhecimento vai também nos ajudar a saber distinguir o certo do errado, o bem do mal, para que a gente possa fazer as escolhas certas. Né? Então é preciso ler, estudar. E eu digo, gente, estudar o Espiritismo, sim, precisamos estudar. A doutrina espírita é um convite ao estudo. Eu entendo, por exemplo, que o Chico psicografou mais de 400 obras. Para quê? Para a gente estudar. Tem oferta para estudo muita. Mas é claro que eu não só estudo o Espiritismo. Eu estudo a literatura. Eu sou professor. Então, eu sou apaixonado por literatura brasileira, universal. A gente precisa de ler também, estudar. Isso é busca de conhecimento. Às vezes eu pergunto aos meus alunos, o que vocês gostam? Vocês gostam de ler? O que vocês estão lendo? Aí, como eu dou aula para muitos alunos das igrejas evangélicas, então eles falam assim, eu leio a Bíblia, professor, nós lemos a Bíblia. Que ele lê lá no culto, né, com o pastor e tal. Mas eu falei, mas só a Bíblia? Só. Não pode só a Bíblia. Ela também, mas você vai ler outros livros também. Vamos ampliar esse leque aí. Senão eu vou ficar preso só ali. E às vezes, ler com um olhar crítico. Não, tem que ler com um olhar crítico. Porque também se você tomar tudo ao pé da letra ali, tem coisas que nós vamos nos embaralhar. Vamos avançar. Nós vamos terminar já, tá? Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Desafiador, né? O perdão. Que a gente ouve os amigos espirituais, a gente lê na literatura espírita, né?
Aquele que perdoa, ele se liberta da ofensa e do ofensor, não é isso? Se liberta da ofensa e consegue caminhar em paz. Consegue caminhar com tranquilidade. É um desafio para nós. Quando a gente, é maltratado, sei lá, o desafio do perdão. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. A oração, é um recurso poderosíssimo que nós temos ao alcance de todos. Se nós dissermos assim, eu não tenho nada para doar para alguém, temos sim, uma prece, a gente é capaz de. Com amor, com desejo do bem, e principalmente por aqueles que são, às vezes, uma pedrinha no nosso sapato, que nos incomodam. Vamos, através da prece, emitir pensamentos do bem para essas pessoas. Vamos pedir à espiritualidade amiga que possa inspirá-los, que possa também intuir ideias boas. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Que é viver Jesus, meus irmãos. Enfrentarmos o desafio dessa escolha. Viver Jesus na nossa vida prática. Viver essa proposta de amor que Ele trouxe para nós. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente lê o Evangelho, está ali, meus irmãos, isso é minha modesta opinião, o código de ética mais perfeito que tem. Eu desconheço. Para mim, é o código de ética mais perfeito. Se a gente aplicar aquilo ali na nossa vida, nós promovemos transformações. Aí a gente sobe o degrau que a gente está aspirando, que nós estamos desejando. Vivendo a medicação que Ele prescreveu, colocando-a em prática na nossa vida, a gente vai curando das enfermidades da alma.